Olá, graça e paz, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Upgrade, Tempo de Avivamento. Quero convidar você a poder compartilhar essa live, desse culto, com seus amigos, através do Face, do YouTube, tá bom? Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, através da palavra. E eu quero convidar você a estar nesse tempo em oração, pedindo para que o Senhor nos abençoe e nos revele a vontade dele para as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque mais uma noite nós podemos estar aqui aprendendo com a tua palavra, Deus. Sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria nessa noite, para que nós possamos aprender e aplicar a tua palavra nas nossas vidas. Que o Senhor possa entrar em provisão, meu Deus, em cada lar, em cada luta que os meus irmãos estão enfrentando, que o Senhor possa vir com a tua graça, com o teu favor, sobre cada vida, Deus, que eles possam ter a direção do Senhor, que eles possam colher as bênçãos que o Senhor já tem liberado sobre a vida deles, e que tudo que eles têm clamado ao Senhor, eles possam receber de ti. Nós pedimos que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos guarde de todo mal, e que nós possamos andar em vitória, cada vez mais perto de Cristo, como é o desejo do seu coração. Que nós possamos olhar para Jesus, andar com Ele e fazer aquilo que Ele nos designou para fazer nessa terra. Que todo o propósito do Senhor possa se cumprir nas nossas vidas e através de nós. Vê se há em nós, meu Deus, algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero nessa noite compartilhar alguns textos da palavra de Deus sobre a importância de nós termos bem definidos no nosso coração a verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho de Cristo, aquilo que Ele deixou para que eu e você, nós pudéssemos andar aqui sempre em novidade de vida. O Senhor faz nova todas as coisas e nós podemos viver tudo que Ele tem para nós, andando com base na palavra, com base naquilo que Ele tem para as nossas vidas, que o alicerce da nossa vida possa ser realmente fundamentado na palavra de Deus. E tudo que nós intentarmos fazer nessa terra, que nós tenhamos sempre a direção do Senhor, porque assim nós não iremos errar e nós sempre iremos alcançar o objetivo, o alvo que Ele tem para as nossas vidas. Eu quero que você abra aí em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Nós vamos ver o que Paulo está falando aqui para Timóteo. Diz assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Então aqui Paulo está falando que ele estava sofrendo por algo que ele estava pregando. E o que ele estava pregando? O Evangelho de Cristo ressuscitado, a palavra de Deus que traz libertação, transformação, a palavra de Deus que é poderosa para fazer milagres nas nossas vidas. E aqui ele está falando que ele estava sofrendo por um evangelho, porque ele estava pregando o Evangelho de Cristo. Significa que existem outras mensagens que não vêm de Deus, que não vêm de Cristo. E nós precisamos entender que isso não serve para nós. Que nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte dele. Nós somos separados para servir a Deus. E essa certeza tem que estar no nosso coração. E quando nós olhamos aqui para aquilo que Paulo estava falando para Timóteo, significa que ele não estava pregando apenas as boas novas da salvação, mas ele tinha uma convicção de fé, uma visão daquilo que era para ser realizado sobre a vida cristã. E nós precisamos estar convictos dessa fé no tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos estar, inclusive, até dispostos a sofrer e lutar pelo mesmo evangelho como Paulo fazia, como acontecia com ele. Aqui ele estava sendo preso como um criminoso, por pregar a palavra, por pregar a verdade, por falar aquilo que nós temos que fazer nesse tempo. Nós não podemos nos acovardar, nós temos que ensinar e viver aquilo que está na palavra, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E sabemos que no tempo que nós estamos enfrentando,
Muitas pessoas usam a palavra de maneira distorcida, para que elas possam viver nas práticas do seu próprio prazer, que nós conhecemos isso como hedonismo, que as pessoas pensam, se isso me faz bem, então eu quero fazer, e não se preocupa com aquilo que o Senhor pensa, aquilo que está na sua palavra. Então nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso que tem sido espalhado nos nossos dias, a sutileza do engano que vem através do pecado, através das artimanhas de Satanás, e por isso nós precisamos reafirmar a nossa fé e colocar os nossos pilares bem alicerçados em Cristo. Então eu quero compartilhar alguns textos que diz sobre o que é a visão que o Senhor tem para a nossa vida, para que nós possamos viver esse evangelho que Ele tem para nós. Em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Versículos 6 ao 8 diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então, nós sabemos que o Senhor tem para nós essa obra que é o evangelho de Cristo. Aquilo que Ele fez para todas as pessoas que crerem. Nós temos que ter esse entendimento que nós somos amados do Senhor. A partir do momento que nós estamos andando com Ele, nós somos filhos de Deus, nós aceitamos Jesus na nossa vida. E esse evangelho, essa palavra, ela traz para nós a verdade que nós temos que caminhar. E esse convite se estende a toda pessoa, ao mais rico, ao mais pobre, ao branco, ao negro, não importa a raça daquela pessoa, não importa o que ela sabe, o tanto de cultura que ela tenha, se ela é uma pessoa culta ou inculta, mas esse evangelho é para aquele que está perto e é para aquele que está longe. Nós podemos receber do Senhor, e nós temos que ter a certeza que o evangelho de Cristo é o evangelho da graça. Não tem nada que nós possamos fazer para comprar a bênção de Deus. Quando nós temos Jesus, a palavra diz que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então, por mais que nós possamos querer buscar as bênçãos do Senhor, nós não podemos comprá-la. O Senhor é muito rico para precisar vender, e nós somos muitos pobres para poder comprar. Então isso vem de graça, isso é favor de Deus sobre a nossa vida. Quem foi que pagou o preço? Foi Jesus. Ele comprou tudo que nós precisamos. Através do sangue de Cristo, a bênção foi paga por Ele. O que nós precisamos entender é que nós temos esse favor imerecido sobre as nossas vidas. E nós temos que viver por essa provisão, receber do Senhor aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Não é apenas para o perdão dos nossos pecados, mas também para que vivamos em vitórias acima do pecado, acima de toda luta. Então nós não fazemos o que é certo porque nós merecemos o amor de Deus, mas nós fazemos o que é certo porque nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro e Ele deseja que nós possamos viver uma vida de fidelidade a Ele. Essa verdade tem que estar dentro do nosso coração. Essa certeza é o alicerce da nossa fé. Senhor, o Senhor me ama porque a Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o Senhor Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando você se levantar todos os dias pela manhã, levante com essa certeza de um filho de Deus, que Deus te ama. E eu costumo brincar e ensinar para as crianças que não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, e não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos, porque eu sou amado de Deus, porque Ele me amou primeiro, e Ele enviou Jesus para que eu pudesse viver esse evangelho, para que eu pudesse viver essa verdade. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar nessa noite: viva a verdade do evangelho de Cristo, tá bom? Segundo ponto é viva a simplicidade. Em 2 Coríntios 11, abra lá em 2 Coríntios 11, se você está com a sua Bíblia. Capítulo 11, versículo 3 e 4, diz assim:
O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção de Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Aqui nós podemos entender que nós podemos desfrutar da profundidade do evangelho de todas as formas nas nossas vidas. Nós precisamos viver uma vida em família, como nós temos ensinado na igreja, que a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Nós temos que ter essa convicção de fé dentro da nossa casa, assim como nós somos, nós podemos e devemos ser aqui na igreja. Nós fazemos parte, sim, de uma família, e nós precisamos agir com simplicidade, mas isso não quer dizer que não possamos ter excelência em tudo que nós formos fazer para o Senhor. Nós devemos buscar dessa excelência e toda a igreja precisa desfrutar disso, mas com uma vida que tenha na essência a simplicidade de Cristo, a simplicidade dele, e a nossa forma de servir uns aos outros é amando a todas as pessoas, respeitando as pessoas e manifestando o amor de Deus sobre essas vidas, rejeitando toda religiosidade, rejeitando todo tipo de divisão que possa haver no nosso meio. Não existe pessoas mais importantes ou menos importantes. Todas as pessoas importam para o Senhor. Todas aquelas que fazem parte da igreja, fazem parte da família de Deus, e todas elas têm o seu lugar. Nós sabemos que na casa de Deus há lugares distintos em relação à posição de liderança, mas mesmo assim, nenhuma pessoa está acima do outro. Todos nós estamos aqui para servir e promover cada pessoa. Então, que você possa ter esse entendimento e que você também possa entender, que nós possamos entender que nós estamos aqui para que as pessoas possam receber o amor, a direção e tudo que o Senhor tem através da minha vida e da sua vida. Em Romanos, capítulo 12, no versículo 3 a 5, diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. No versículo 16 diz: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Quando eu vivo essa verdade em Cristo, eu entendo que todas as pessoas importam para Deus, que Ele tem planos para todos nós que estamos aqui, para todos que estão frequentando a igreja, para todos que estão buscando uma direção para as suas vidas. Olhando o mundo, nós sabemos que as pessoas, elas estão perdidas, principalmente nesse tempo que vem a pandemia, ou pós-pandemia, mas não podemos ainda falar assim. Muitas pessoas estão perdidas, muitas pessoas estão deprimidas, muitas pessoas estão vivendo crises de ansiedade, crises financeiras e passando até mesmo fome. Sabemos que isso tem, infelizmente, aumentado no Brasil após esse tempo, esse ano, 1 ano e meio, quase 2, que nós estamos enfrentando essa pandemia. E o que nós precisamos é dar valor a essas pessoas, é mostrar para elas que há uma saída, é ensinar o caminho do Evangelho de Jesus, é mostrar para essas pessoas que o Senhor transformou a nossa vida e tem transformado a cada dia, e que esse poder também está disponível a cada uma delas. E Deus precisa usar nós, que somos membros do corpo de Cristo, que sabemos que Ele é a cabeça, para que essa verdade seja estendida a todas as pessoas que estão
à nossa volta. Então, cada um de nós temos uma função no corpo. Assim como eu não posso olhar para o meu dedinho e falar que ele não serve, eu não posso excluir nenhuma pessoa, mas eu preciso amar como Cristo ama e dar direção e ensiná-la a cumprir o seu propósito nessa terra. Então, que essa simplicidade de se colocar no lugar do outro, de valorizar o outro acima de nós mesmos, possa estar sobre as nossas vidas e possa fazer parte da nossa vida. Nós precisamos conhecer e viver o poder de Deus. Paulo também diz que o evangelho que ele pregava não chegou até as pessoas simplesmente em palavras, mas também chegou com o poder do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que eu e você, nós somos responsáveis por esse mover. As pessoas, muitas vezes, elas participam do culto e elas pensam que elas estão vindo apenas para receber uma palavra, para louvar ao Senhor, mas na verdade nós também estamos vindo para nos entregar na presença dEle. Nós também estamos vindo para buscar mais do Senhor. E o que acontece, o que é refletido aqui na igreja, quando nós estamos reunidos em família como um só corpo de Cristo, é algo que já deve ter acontecido no nosso quarto, já deve ter acontecido no nosso momento de devocional, no nosso momento de intimidade, onde eu busco mais o Espírito Santo, onde eu oro, onde eu busco com jejum, onde eu faço propósito com Deus, e aqui eu chego para transbordar a presença dEle. Então, eu preciso pensar nessa necessidade, eu preciso estar íntima do Senhor, para que eu tenha a unção que Ele deseja derramar sobre a minha vida, para que eu possa transbordar sobre outras vidas, para que eu possa ministrar a outras vidas aquilo que eu já tenho. Eu não estou aqui apenas para buscar, mas eu já tenho isso todos os dias na minha vida, porque eu tenho uma vida de comunhão com o Senhor. Eu tenho uma vida de dependência a Ele. Eu tenho que ter esse entendimento bem claro dentro de mim. Eu sou responsável por aquilo que eu quero na minha vida. A igreja está para somar sobre as nossas vidas, para derramar mais de Deus sobre as nossas vidas. Mas aquilo que eu quero de Deus, a minha intimidade com Ele, eu preciso pagar o preço. Existem pessoas que elas não conhecem a palavra de Deus e, consequentemente, não conhecem a vontade de Deus para as suas vidas. Tomam as decisões sem orar, sem buscar a direção, sem ouvir o Senhor falar e depois ainda culpam Deus de algo que não deu certo. Sendo que eu e você, nós precisamos entender que nós temos que buscar essa vida sobrenatural. Muito se fala hoje em inteligência emocional para que a gente possa trabalhar em equipe, para que a gente possa trabalhar em uma empresa e se dar bem na vida secular. Mas nós precisamos de inteligência espiritual. Nós precisamos de sabedoria que vem do alto sobre as nossas vidas, para que a gente possa ter tudo direcionado pela vontade de Deus sobre nós. E isso eu só vou ter quando eu realmente me dispuser a estar na presença de Deus e a ter comunhão com Ele, e a crescer em fé com Ele. E quando isso acontece, eu vou estar manifestando os meus dons, eu vou estar manifestando os dons do Espírito que o Senhor tem para as nossas vidas. Então nós precisamos ter isso no nosso coração, crer nessa verdade, que eu sou um crente cheio da unção. Eu sou uma pessoa que sou instrumento de Deus, que tem o poder de Deus sobre a minha vida, por onde quer que eu ande, por onde quer que eu vá. Que eu faço tudo o que eu faço para Deus, porque eu faço com zelo, eu faço com amor. A Bíblia diz em Romanos 12:11, que nunca deve faltar sobre a nossa vida o zelo. E nós precisamos ser fervorosos no Espírito. Então esse fervor é algo que tem que vir da minha casa, do meu quarto, do meu a sós com Deus, para derramar sobre toda a igreja, ok? Então viva esse poder de Deus com Cristo. Viva esse poder que Ele tem sobrenatural sobre a sua vida, sobre a igreja de Cristo na terra. Persevere por causa de Cristo. A nossa vida cristã é uma vida de perseverança. Em 1 Tessalonicenses 2, do versículo 1 ao 8, diz assim: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil.
Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos-lhes dar-lhe não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados para nós. Existe um falso evangelho sendo pregado hoje em dia que confunde muito a graça de Deus, como que se eu pudesse pecar sem culpa, como que se o pecado não tivesse consequência sobre a minha vida. Um evangelho barato que não se exige preço de nada, mas nós queremos rejeitar todos esses enganos, porque nós sabemos que o evangelho de Cristo, ele se baseia primeiro em arrependimento. Eu preciso entender que eu pequei e eu preciso me arrepender por isso, e depois eu preciso me entregar a Ele. É através disso que nós damos nome à nossa conversão. Quando nós éramos pessoas distantes do Senhor, lembre da sua vida, o que você fazia, por onde você andava e o que houve na sua conversão. Eu ensinei nessas aulas de batismo a importância da conversão. Quando você está no trânsito e você tem uma conversão a fazer, o que aquilo significa? Que você tem que mudar totalmente a sua direção. Você estava indo por um caminho, mas quando você chega em uma conversão, você tem que mudar aquele caminho que você estava fazendo. Assim é a nossa vida. Se nós estávamos indo por caminho largo, fazendo aquilo que o Senhor detesta, quando nós nos convertemos, nós entendemos, agora eu preciso andar pelo caminho estreito, agora eu preciso andar perto de Deus, agora eu preciso amar como Ele ama, eu preciso entender que Ele tem mudança para a minha vida. Em Cristo, nós somos chamados a morrer para nós mesmos todos os dias. Para quê? Para que nós possamos viver a vida de Deus sobre as nossas vidas. Para que nós possamos viver isso que é a palavra no nosso coração, trazendo transformação para o nosso dia a dia. E essa palavra é a palavra, sim, que põe em ordem a vida do homem, da mulher, da criança, do adolescente, do jovem. Esse é o evangelho que traz prosperidade para a nossa vida, mas não é o evangelho das facilidades, mas é o evangelho que coloca sobre as nossas vidas o centro da palavra de Deus. E a perseverança e a fidelidade sobre as nossas vidas são os selos autênticos da nossa fé cristã. Em Romanos 12, versículo 1 e 2, um texto bastante conhecido, mas que eu quero me deter um pouquinho nele nessa noite. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está falando que nós precisamos oferecer-nos a Deus como sacrifício vivo. Algumas traduções dizem apresentar-se a Deus. E hoje se tem um movimento que diz muito assim: Cristo sim, igreja não. E isso é um engano, porque aqui nós precisamos entender que nós temos que nos apresentar, ou nós temos que nos oferecer a Deus. E quando nós estamos no culto, que isso mostra que é agradável ao Senhor, que é o culto racional, é quando nós nos reunimos como igreja para prestar um culto ao Senhor. Isso eu preciso entender, que eu preciso estar presente, que faz toda a diferença eu apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo
a Deus. Eu sei que muitas pessoas hoje são impedidas de estarem conosco presencialmente, mas outras não, apenas estão acomodadas. E eu sinto te falar, hoje você está assistindo um culto, mas o que Deus deseja é que nós estejamos realmente cultuando a Ele. Por que eu digo que você está assistindo um culto? Porque quando nós estamos em casa, o que acontece? De repente eu quero tomar alguma coisa, pegar um guaraná, ou meu celular deu uma notificação, eu vou abrir o celular e não vou mais prestar atenção naquilo que o ministrante está falando naquela noite, está pregando naquela noite. Então, o ambiente que nós temos em casa é um ambiente bem diferente daquele que nós temos na igreja. Então, é importante estar fazendo parte, como um braseiro, estar ali pertencendo àquele povo, àquele local de culto, prestando culto com todos os meus irmãos. E isso tem que ser uma verdade. Algumas pessoas perderam o interesse de estar presente na igreja, mas nós temos que resgatar isso na nossa vida. Nós precisamos disso. Pense, eu e você, nós temos uma finalidade aqui. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo, porque aqui continua falando, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Só assim que nós vamos comprovar e experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, é como se nós fôssemos um navio. O navio foi criado para estar nas águas, para estar no mar, vamos dizer assim, ou em um rio. Esse navio, ele está lá, mas se ele deixar que as águas entrem dentro dele, vai ser um problema. Se um navio em alto mar deixar com que as águas do mar entrem dentro dele, ele vai afundar. Então, é isso que nós temos que ter na nossa mente. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós estamos vivendo aqui, mas nós pertencemos a um outro reino. Nós pertencemos a Deus. E quando eu tenho essa convicção, por causa da presença de Deus sobre a minha vida, eu transformo ambientes. E não o mundo me transforma. Eu não me amoldo a esse padrão. Eu não vivo esse padrão. Eu vivo o padrão da palavra de Deus. Eu vivo aquilo que está na palavra. Aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Que isso seja uma verdade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que quando nós chegarmos em alguns ambientes, ou em todos os ambientes, que eles possam ser transformados por causa da presença e da unção de Deus que está sobre as nossas vidas. Depois, essa vida com Jesus é uma vida de luta. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre a importância de lutar pelas nossas famílias. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse-lhes: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. É assustador o ataque que nós temos vivido nesses dias, através de Satanás, contra a nossa família, contra a nossa geração. Infelizmente, em muitos lugares, e até mesmo em muitas igrejas, o casamento deixou de ser uma aliança inquebrável. Nós temos que entender que Deus não mudou, que a palavra não mudou. A ideologia de gênero tem trazido destruição para muitas pessoas. O que ela ensina? Que uma criança nasceu com aquele sexo, isso não define a vida dela, é uma mentira. Porque aqui eu acabei de ler que Deus criou homem e mulher e os abençoou. Então, nós sabemos que o que foge disso não está na vontade de Deus. E nós precisamos ter esse entendimento e nós precisamos lutar por essa palavra, por aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. As crianças muitas vezes deixam de prestar obediência aos pais. Os homens, eles foram tirados da liderança das suas casas muitas vezes. Então nós precisamos voltar à essência daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que são as verdades da palavra. Nós temos que rejeitar tudo aquilo que o mundo tem tentado colocar dentro de nós. E temos que ficar com a Bíblia. Temos que ficar
com a palavra de Deus. Nós temos que ter essa certeza que o Senhor tem para as nossas vidas. Que homem nasce homem, mulher nasce mulher. Que o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher. E que ele precisa ser mantido por toda a vida. E que a família, ela é especial. Ela é projeto de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos rejeitar tudo aquilo que foge dessa vontade do Senhor para as nossas vidas. Hoje, por muito pouco, as pessoas querem divórcio. Por muito pouco, as pessoas querem simplesmente viver como se não devessem submissão ao esposo, como se não devessem honra à esposa. E isso tudo é uma mentira, como se os filhos não pudessem ou não devessem obedecer aos pais. Então, nós precisamos ensinar o que é pecado e precisamos fugir de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nós precisamos reprovar aquilo que o Senhor não aprova. Nós precisamos entender que o padrão do Senhor para a nossa família é um padrão inegociável. Que as verdades que o Senhor tem para nós não podemos negociar com o mundo. Que quem governa a casa são os pais e que os filhos, até que sejam adultos, eles estão debaixo de uma família, eles estão debaixo de autoridade e eles precisam e devem honrar essa autoridade. Que os maridos precisam ser a cabeça do lar e que a esposa precisa estar submissa ao marido. Que Cristo é o modelo. Quando nós entendemos isso, por isso que eu coloquei esse tema na pregação, viva com Cristo, porque Cristo é o modelo. Cristo é o modelo para o meu casamento, Cristo é o modelo na educação dos meus filhos, Cristo é o modelo nas minhas finanças, Ele é o padrão, a palavra dEle, aquilo que Ele ensina. E eu preciso defender essa palavra, eu preciso viver nesse modelo. Eu tenho que ter esse entendimento, que Cristo está comigo. Se eu tenho um problema no meu casamento, e eu não estou sabendo como resolver isso, então eu preciso buscar a sabedoria que vem de Cristo. Eu preciso de inteligência espiritual que vem do alto sobre a minha vida, para que eu possa vencer essa dificuldade, para que eu possa vencer aquilo que está causando dano no meu casamento ou na educação dos meus filhos. Então que eu e você, nós estejamos bem alicerçados nessa palavra. Que nós possamos realmente crer e viver as verdades que o Senhor tem colocado e plantado na palavra dele, tá bom? E claro que nós estamos aqui para viver com Cristo, para produzir frutos para Ele. Em Romanos 15, em João 15, falei errado. Em João 15, versículo 8, não vou ler todo o texto, mas você pode conhecer sobre a videira. Diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Esse é o versículo 8. E assim serão meus discípulos. Depois no versículo 16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. As pessoas hoje têm um ledo engano. Elas simplesmente acham que elas estão na igreja e que se tornaram cristãos para serem servidos. Mas aqui mostra que isso não é realidade. A verdade é que nós estamos para servir a Deus, para servir uns aos outros. Nós pertencemos à igreja de um Deus vivo, que há um Deus vivo, e nós precisamos produzir esses frutos. E esses frutos são produzidos como? No nosso comportamento, no nosso falar, no nosso andar, na nossa vida diária e também em ser discípulo e fazer discípulo. Então nós temos essa obrigação, que é levar as boas novas a todas as pessoas que estão ao nosso lado. Como eu disse, o mundo carece de pessoas que se levantem com unção e poder de Deus, para mostrar para elas o caminho da transformação, para mostrar a elas que há sim uma solução para cada um dos seus problemas. Então, ser discípulos e fazer discípulos é a nossa missão. Nós pertencemos a Cristo e nós precisamos viver essa verdade, que nós temos que frutificar para Ele. Tiago, capítulo 2.
versículo 14 ao 17, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que isso adianta? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Nós não fazemos algo porque nós queremos a salvação, porque a salvação é de graça. Mas pela fé, nós fazemos algo para as pessoas, porque esse é o nosso papel, de abençoar as pessoas, não somente em palavras, mas também em atitudes, em ações que trazem diferença para as suas vidas. Então, que nós possamos buscar esse estilo de vida, de viver com Cristo, de fazer aquilo que Ele nos chamou, que nos designou para trazer transformação a essa geração. Busque a santidade também, isso é importante. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, diz que esse é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Nós estamos reunidos para que a glória de Deus seja revelada no nosso meio. Nós estamos reunidos como igreja, como cristãos, como pequenos cristos, para que a glória de Deus seja verdade sobre as nossas vidas. Nós temos entendimento que devemos amar o pecador, mas rejeitar o pecado. E nós temos que lutar contra o pecado todos os dias, porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E nós estamos sendo preparados para encontrar com o nosso Deus. E nós temos que ter essa verdade, que nós não estamos aqui nesse mundo para ficar brincando de sermos crentes, de sermos cristãos. Nós estamos aqui no mundo porque nós estamos sendo preparados para encontrar com o nosso noivo, Jesus. E Ele virá nos buscar. E sem santificação, ninguém o verá. Então, a santidade, ela precisa ser uma marca desse viver em Cristo, de viver com Cristo. A santidade, ela precisa estar nas nossas vidas, porque nós não somos mais escravos do pecado. Agora, nós somos libertos do pecado. Através do sacrifício de Jesus, nós somos libertos do pecado, mas nos tornamos escravos de Cristo. Há liberdade em ser escravo de Cristo, mas temos que ter esse entendimento que o fruto que Ele tem para as nossas vidas é o fruto que leva à santidade, que leva à transformação e que traz a glória de Deus para tudo que nós formos fazer, para o nosso caminhar, para o nosso dia a dia. Que tudo isso que eu ministrei nessa noite possa ficar como verdade na minha vida e na sua vida. E por último eu quero encerrar com Efésios 4, 32, que diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sabemos que o pecado não tem que ser aceito na nossa vida, e muito menos no meio da igreja. E não pode ser escondido, colocado debaixo do tapete, né, deixado de lado. Mas desde que haja arrependimento verdadeiro, nós precisamos também estar dispostos a perdoar uns aos outros. E o perdão é algo que tem que ser uma marca numa vida com Cristo. Eu sei que às vezes seu marido pisa na bola, eu sei que às vezes ele não faz tudo do jeito que você deseja, né? Ele não cumpre tudo o que ele falou. E aí o que acontece? Você, de repente, já fala, não quero mais esse homem para a minha vida, não. Eu já quero dar um jeito, porque já estou lutando nesse casamento há 10 anos e ele não mudou até hoje. E o que acontece? As pessoas, elas estão relutantes para trazer cura sobre a vida do outro, para trazer perdão sobre a vida do outro. E nós precisamos olhar
para as nossas vidas e ver o tanto que Deus nos perdoou, o tanto que Jesus pagou o preço pela nossa vida. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós somos lavados, comprados por um alto preço. E temos que ter esse entendimento que assim como nós fomos perdoados por Ele, nós também podemos perdoar o outro. Nós temos que ter essa disposição. As pessoas, elas dizem assim, eu não quero mais ter comunhão com tal pessoa, não quero mais conversar com ela porque ela me faz mal, e vive angustiada, vivem no pecado porque não querem perdoar, não querem se colocar um pouco no lugar do outro, não querem ter empatia. Falta muita empatia nos nossos dias, em se colocar no lugar do outro, em ver o que ele está passando, em pensar um pouco como ele tem pensado, porque ele tem tido aquele tipo de atitude, e realmente se estar disposto a perdoar uns aos outros. Que essa bondade e essa compaixão possa estar no nosso coração. Se um irmão tropeçar, vai lá, dê a mão e ergue esse irmão, traga-o para perto de Deus, traga-o de volta para perto do Senhor. Esse perdão, o Senhor tem para as nossas vidas, e nós também precisamos aprender a liberar perdão para o outro. Olha o que diz 1 João, capítulo 1, versículos 7 e 9. 1 João, capítulo 1, do 7 ao 9, diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Entenda que nós precisamos demonstrar esse amor que Cristo demonstrou sobre as nossas vidas para as pessoas que estão ao nosso lar. Se o Senhor foi bondoso conosco, nós também precisamos mostrar bondade para as pessoas que estão à nossa volta. Aqui, 1 João 2,1 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que essas atitudes que eu ministrei nessa noite, elas possam ser verdades nas nossas vidas. Que você tenha esse entendimento e essa disposição em viver com Cristo as verdades do Evangelho. Aquilo que Ele deixou para que eu e você pudéssemos seguir e praticar nessa terra. Amém? Quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor, pedir direção a Ele, para que Ele possa trazer mudança. Talvez hoje seja uma noite que você entendeu que há áreas na sua vida que precisam serem transformadas pelo poder de Deus. E que essa transformação possa acontecer através da decisão de seguir a Ele e andar com Ele. Eu quero orar por você e quero pedir que o Senhor te abençoe e que te dê clareza, sabedoria, entendimento. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem planos de paz e não de mal, a fim de nos dar um futuro e uma esperança na Tua presença. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um que está aqui, que possa trazer, Pai, as verdades da Tua palavra, e que nós possamos viver Cristo no centro da nossa vida, que tudo aquilo que nós formos fazer possa estar apontando para Ele, e que Ele possa reinar sobre todas as áreas das nossas vidas. Nós pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco e nos ensine todas as coisas, que possamos viver essa direção, que possamos estar alinhados com a Tua palavra, que possamos viver esse tempo de avivamento na Tua presença, pregando poder do alto que está sobre as nossas vidas, para que muitas pessoas conheçam o poder do Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Se você ainda não fez o seu dízimo, a sua oferta,
Você pode fazer isso nesse momento, através aí das contas que estão aparecendo aí na sua TV, no seu celular ou no seu computador. Nós temos o Pix da igreja, você pode fazer a devolução do seu dízimo, primícia e oferta, para que o Senhor possa contar com você, para que essa obra avance em nome de Jesus. Então, quero dar um tempinho para que você faça isso, e não se esqueça de enviar o comprovante com a descrição daquilo que você tem transferido para as contas da igreja, tá bom? Isso é muito importante para que a gente tenha um serviço bem feito na parte administrativa aqui da igreja. E que o Senhor possa também abençoar os seus celeiros, que Ele possa trazer toda a provisão, para que você tenha sempre em abundância, sempre para abençoar, para poder fazer transbordar na vida de pessoas, em nome de Jesus. Quero também aproveitar para dar alguns recados, que nós temos as lives amanhã, 19 horas com o pastor Celinho, na sexta-feira, 19 horas com a pastora Rosângela, todas as manhãs, 9 horas, café com os apóstolos, e também temos live 10 horas, café com pastores. Nesse domingo, nós teremos um culto especial, às 10 da manhã nós teremos o batismo, então será um culto muito alegre, com muita festa. Também teremos ceia do Senhor, e às 18 horas teremos nosso segundo culto. Mas lembrando que o batismo será somente no culto da manhã, tá bom? Então que você venha com alegria, traga toda a sua família para celebrar a Cristo e a receber também os novos irmãos que estarão tanto passando pelo batismo e também aqueles que estarão sendo membrados na igreja, fazendo parte dessa nova família que nós estamos vivendo aqui, tá bom? Que Deus possa te abençoar e que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Até mais.